Olá, eu sou o Luiz Britas. Eu sou a Carol. Eu sou o Felipe. E a gente vai falar para vocês sobre a importância da ressignificação. Bom, seguinte, a gente estava aqui conversando sobre ressignificar as nossas crenças. E eu sou coach, e aí eu ia começar a falar, então agora eu vou terminar. Tá bom. Mas por que a gente estava falando disso? Só pra gente explicar pra quem tá assistindo. Bom, eu vim participar de uma constelação que o Brites conduz, isso. É assim que fala? Isso, facilita. Facilita. E aí disso surgiram vários insights, e aí eu comecei a falar da minha própria história pra eles. Nunca façam isso. Se vocês... Conheceu ele assim, numa festa, gostou de conversar com ele, cala a boca e vai embora. Ele então também. Corre, nega. Eu falo para as pessoas que não queiram ser minhas amigas. Eu não quero ser minhas amigas, meus amigos, que a gente fala a verdade. E aí nisso eu trouxe algumas coisas e a gente começou a conversar sobre as crenças e sobre olhar para a tua própria história e ressignificar. E olhar para a tua própria história no sentido de olhar para a história da família mesmo e de como isso afeta o teu comportamento. Tá. Arrasei muito, né? Arrasou, falou bem. E qual que é a importância do pior dia na sua vida? O pior dia da sua vida na sua vida. Pior dia da minha vida até hoje foi quando o meu pai faleceu. Talvez nem isso, mas o dia que eu o vi no hospital. Que eu vi aquele homem forte no hospital. E aí eu descobri que eu tenho uma força para lidar com algo que eu sempre achei que, nossa, né, não saberia lidar. Tá aí uma força de superação, de novas habilidades, ou de botar para fora algo que tá dentro seu, muito positivo, de realizar muitas coisas a partir daquela dor, não só a partir de estar pleno, sabe? Tô pleno aqui, eu tô feliz, então vou realizar tudo. Não, a partir das tuas dores dá pra se realizar muitas coisas, das quais eu, por exemplo, faz 11 meses que meu pai faleceu, então além de toda a morte dele, tudo que eu fiz na minha vida, nesses 11 meses, acho que eu não fiz, sabe, em 5 anos. Eu realizei muitas coisas, a partir de uma grande dor, de tentar, sei lá. As constelações, elas falam que tudo faz parte, todos os movimentos fazem parte da nossa vida. E, inclusive, é uma das coisas que eu já presenciei algumas vezes, eu não sei o Felipe, assim, eu não sei você também, mas o quanto que as pessoas, elas chegam fracas, perdidas delas mesmas, quando elas não dão espaço para essa dor, para esse luto. Que o luto, ele é o primeiro passo para uma ressignificação. Enquanto você não aceita a dor do jeito que ela foi e não reconhece a dor da morte, a dor da perda, você não consegue ressignificar. O que você acha, Felipe? Pra mim é bem isso que você tá falando mesmo. A percepção que eu tenho, né? Quando as pessoas chegam com algo que não foi aceito, que não foi integrado, né? Por exemplo, com a morte de um ente. Quando isso não foi integrado, isso não foi aceito, é porque ainda não existe espaço para essa pessoa, para esse ente, para esse familiar entrar de uma nova forma no teu coração, que é o quê? Ele cumpriu o papel dele aqui, ele faleceu. Então agora eu acolho ele de uma nova forma, mas para isso eu preciso abrir espaço, e para abrir espaço, esse é o processo do luto. Né? O processo do luto é muito importante, fundamental para isso, para que você encerre um ciclo e acolha aquela pessoa de uma nova forma, trazendo com isso tudo aquilo que ela já trouxe e que ela traz depois, né? Como você falou, a dor de perder um pai ainda me trouxe muita coisa, ou seja, teu pai ainda te abençoa, ainda te traz muitas coisas, mesmo tendo encerrado o ciclo dele. Mas de em vida. Alguns momentos eu sinto que é difícil até dizer meu pai foi, meu pai é, né? Eu tava falando alguma coisa, às vezes me vem umas coisas assim, ele foi, não, mas é porque ele é ainda tão presente, é muito estranho, assim, eu não consigo explicar muito essa sensação. Uma coisa parecidinha, assim, quando você namora 10 anos, aí você casa, aí você continua falando, meu namorado. A dificuldade, tudo bem que aí você tá falando de uma coisa legal, né? Mas assim... Depende do namorado, depende do ponto de Ou vista. da namorada. A do meu marido foi super tranquilo, pra ele foi ótimo. Mas assim, você não conseguir nem falar. Eu tenho isso várias vezes. Meu pai foi um cara. Não, porque ele ainda é. Mas eu de verdade sinto que ele ainda é. Então, isso faz muito sentido pra mim. E isso que você tá falando é o que eu quis dizer aqui. Na realidade, assim,
o quanto o processo de luto foi finalizado dentro de você, né? Enquanto eu ainda enxergo, sinto e percebo a pessoa viva ao meu lado, é que eu ainda não fechei esse ciclo. Eu ainda percebo ela viva, mas ela não está viva. A realidade é essa, ela já se foi. E o quanto tem de espaço aqui dentro para eu acolher essa pessoa que já se foi. Então, e isso leva tempo. Tem pessoas que vivem um luto um dia, uma semana, um ano. Tem pessoas que demoram 15 anos para encerrar um processo de luto. Você, pela sua verbalização, eu percebo que você ainda está nesse processo de luto, porque ainda não se fechou, né? Você fala mesmo, Foi e volta. ele já foi, não, ele tá, não tá. Então, ainda está nesse processo de fechamento de luto, né? Então, quando isso se encerra, aí você pode acolher o teu pai por inteiro. Então, a gente pode falar aqui que o primeiro passo para a ressignificação de algum momento difícil em nossas vidas é aceitar a dor dele. A dor daquilo que aconteceu do jeito que foi. Aceitar o fato. Aceitar o fato. Enquanto a gente não aceita plenamente o fato do jeito que foi, a gente não consegue nem ressignificar. E aí que fica essa questão que a gente fala bastante no Namastê, assim, né? Você tá com uma dor, ressignifica. Não, dá espaço para ela, para aceitar a história do jeito que ela foi. Não sai ressignificando todas as coisas. Um dos processos do Namastê que a gente fala é que primeiro, eu não consigo aceitar. Então primeiro você acolhe, né? Acolhe que você tá com dor. Acolhe que você não dá conta ainda de mudar essa dor. Então acolhe, fica com ela. Não expulsa ela, né? Acolhe, fica com ela um pouco. Em algum momento, ela vai te trazer algo, um aprendizado, e aí sim você vai conseguir aceitar e fazer um processo de ressignificação. Mas no meu ver, tá? É um processo de ressignificação saudável, porque você não precisa mudar nada. A ressignificação que eu acho que tem muito no mercado, vamos dizer assim, que é com programação neurolinguística, coaching, é você tirar algo que não é bom e colocar algo que é bom, né? E aí você tira. E num processo, pelo menos para mim, de autoconhecimento e espiritualidade, a gente não tem que tirar nada. A gente integra. Então primeiro eu acolho, eu integro a dor, e aí com os poucos ela vai me trazer novas percepções. E aí eu posso trazer novos significados, não trocar um significado pelo outro. Mas isso que você está falando de mercado é verdade, porque é o que eu aprendi na minha formação como coach. É isso que eles te dizem para fazer. Mas aí, de fazer, você começa a perceber que aquilo não está funcionando, que não faz sentido. Então, para mim... Você troca a cara, né? Você muda a máscara só, né? Porque à medida em que eu estou... eu, como coach, também me olho muito. Então, eu estou percebendo que isso não é um caminho. Tipo, tá estranho isso aqui. Mas é isso que te ensinam. E aí, quando você... E outra coisa que eu acho muito complicada, que pra gente, assim, ainda mais vocês dois, que trabalha com isso, tal, você fala de aceitar, beleza. A pessoa leiga fala aceitar, como que eu vou aceitar isso, gente? Aceitar o que é, na prática, aceitar, por exemplo, que meu pai morreu. Aí, meu pai, sempre que eu vinha pra cá, ele me levava pra cima e pra baixo. E eu tive que pegar o Uber agora. E os primeiros dias que eu cheguei no Brasil e entrava no Uber, eu não falava com ninguém. Tipo, é meu pai que tá me... Sabe assim? E aí teve um momento que eu falei, não, eu vou conversar com esse cara aqui do Uber agora. Fui conversando. E eu falo pra caramba, né? Vocês sabem. E aí eu fui conversando. Então, assim, talvez na prática, isso foi a minha forma de aceitar uma parte, sabe? Porque às vezes, quando você fala de aceitar, e aí no Namastê eu entendi, respira, equilibra a respiração, percebe o seu corpo. Mas soa muito abstrato, entende o que eu tô falando? Então a pessoa aceitar, como que eu aceito isso? Porque aceitar não significa gostar do que aconteceu. E é essa sensação que a gente tem. Se eu digo que eu aceito a morte do meu pai, nossa, mas eu não amava ele de verdade, né? Porque eu jamais aceitaria isso. Então você fica confuso o que é aceitar. Pra mim a aceitação, ela vem quando eu olho pro fato em si. Eu olho pro fato, qual é o fato? O seu pai morreu. Isso é o fato. Tudo aquilo que eu construí a partir desse fato é julgamento e é construção mental minha, entendeu? Eu aceitar é quando eu aceito um fato, e aí eu fico em paz com isso. Enquanto eu não conseguir aceitar o fato e ficar em paz com isso, é só julgamento, é só construção. Ou eu estou fugindo, ou eu estou negando, de alguma forma, o fato, entendeu? Então, por exemplo, meu pai faleceu e aí eu estava no carro com meu pai, né? Aí eu percebi, não é isso. Meu pai faleceu. Você fez um processo de aceitação, o fato não é o meu pai aqui. Entendeu? Então você aceitou isso. De alguma forma, um lugar seu aceitou que não era o seu pai. E aí você começou a se relacionar com quem? Com o motorista do Uber. E não com a ideia, com o julgamento, com a projeção que você fez de um pai ali dirigindo. E assim, óbvio, o cara do Uber não era meu pai, mas era um cara super legal. A gente trocou uma ideia sobre a vida e lá, que também me ensinou muita coisa, que também me deu muito legal. E o quanto às vezes a gente deixa de se relacionar com o outro, de aprender com o outro, porque a gente está numa projeção, numa construção mental nossa, num julgamento então, mesmo. A partir do momento que você aceitou, você se abriu para novas possibilidades de conversar com outras pessoas. É isso aí. Perfeito. Então esse é o vídeo sobre
o primeiro passo para a ressignificação seria a aceitação plena. E no próximo vídeo eu gostaria de comentar aqui com os meus amigos queridos quais são os 5 passos do luto. 5 passos do luto. Aí Tá no bom. próximo eu vou abrir assim. Legal. Ah, tá bom. Ótimo. Continua no próximo episódio. A gente nem ia falar de luto e morte.